Boa noite, boa noite. Vamos ver. Mais um dia, Desafio Detox Tela. Olha, eu recebendo umas notificações. O Instagram tá meio complicado hoje, eu acho, gente. Vambora, vamos tentar. Hoje eu vou receber a Lúcia, nutricionista infantil e também nutricionista do Nosso Mundo. Ela está com a gente desde o ano da pandemia, fazendo um trabalho de educação alimentar com as crianças, cuidando do nosso cardápio. E hoje ela vai falar um pouquinho comigo sobre essa parte da alimentação e tela. Então vamos ver se... Oi, Lúcia, pede para compartilhar o vídeo, ver se dá certo. Vamos ver. Ih, não deu. Bom, eu vou falando, vou gravando aqui, pessoal. Lúcia, eu vou falando, qualquer coisa você pede para compartilhar e aí vai entrando. Eu não sei se é erro do Instagram, mas uma hora dá certo, nem se preocupa. E eu falo pra caramba até... Então vambora. Então não chega a solicitação, olha que coisa estranha, você não tem pedidos. Você saiu e parece que voltou, tenta de novo. Gente, o Instagram deve estar com um problema. Boa noite, estamos tentando aqui nos acertar. Acho que o Instagram tá com algum probleminha, pessoal. Vamos tentar de novo. Dado alguns problemas, né? Ó, eu aceitei, Lúcia. Acho que agora foi. Foi? Não foi. Agora eu vou te convidar, ver se dá certo. Vamos lá. Alguma coisa tem que entrar. Não tá dando certo. Que coisa esquisita. Vou falando pro pessoal não ficar entediado. Lucia, a gente vai tentando. Você vai me avisando. Toda vez que aparece aqui, eu vou tentar te colocar, tá, Lúcia? Tá, aparece aqui. Lúcia mandou uma solicitação de vídeo. Andressa, tu tá ao vivo? Tu tá comigo? Qualquer coisa pede, vê se o teu vídeo entra, pra gente descobrir se é algo do Instagram ou se é algo ali da Lúcia. Já te chamei também, Lúcia, já tentei. Ó, que engraçado. Lúcia não está conseguindo. Andressa, se arruma aí. Tenta entrar. Quem que tá aqui? Vamos ver. Oi. Vamos lá. Olha, nem o negócio. Tentei te chamar de novo, Lúcia. Tenta a Andressa também, qualquer coisa. Só pra gente ver se é algo do Instagram. Compartilhar o vídeo. Pedir compartilhamento, deixa eu ver. Ai. Ih, acho que é Instagram, não é, meu povo? Não, a Andressa entrou, já tá dormindo. E Lúcia, então É a Lúcia, Lúcia. Lúcia, a Andressa conseguiu. Vê se não é tua internet alguma coisa. Ai, vamos lá. Vou tirar minha imagem. Ah, pode sair, pode sair. Obrigada, era só um teste. Então tá, eu vou falando então aqui, tá, Lúcia? O pessoal não ficar esperando. Dressa, se quiser sair, pode sair. Brigadão. Pessoal, então boa noite, mais um dia, Detox Tela. Hoje eu vou falar com a Lúcia, ela tá tentando entrar. Essas coisas, né, de quem faz ao vivo, né, dá problema. A gente faz as coisas ao vivo, às vezes dá uns probleminhas. Mas Lúcia vai trocar o celular e daqui a pouco entra. A Lúcia é nutricionista do Nosso Mundo, ela cuida da nossa alimentação, da nossa educação alimentar e ela vai falar comigo sobre as telas hoje, né? Então, essa relação ruim, né, da criança que come na frente da tela. Vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que estão relacionadas.
Seguinte, a tarefa do dia do Detox Tela de hoje é justamente, tem a ver com alimentação, é justamente você convidar a sua criança, o seu filho, a sua filha, para ir para a cozinha. Sim. E aí tem variações, porque assim, a gente vê que muita das questões que vocês trazem, por exemplo, coloco de noite para cozinhar, ou tem que fazer almoço, e a gente entende que o tempo é corrido. Mas como é a ideia? É diminuir, né, esse uso da tela, chegar naquele ritmo saudável, certo? Que tem todas as recomendações, procure os posts sobre o uso de tela que a gente fez agora esse mês, né? Então, tem um vídeo. No vídeo eu estou detonando as telas, porque é uma das minhas bandeiras como educadora. Nos textos a gente está fazendo né? Assoprando um pouco e dando, na verdade, um caminho saudável, porque existe sim, eu não sou louca de negar que nunca ninguém vai usar tela, não é isso. A minha bandeira é o exagero de tela, né? Que hoje em dia é dado para as crianças, como eu sempre cito, tem uma pesquisa que a maioria das crianças fica em torno de 4, 5 horas. Crianças da primeira infância, na frente da tela. Então, assim, o momento da janta, o momento do almoço, talvez seja um momento também para brincar com a criança. Os pequenininhos, por exemplo, se você tem uma criança pequena, tarefa, compre uma bacia grande. Nessas lojas de embalagem, Forte Atacadista, tem umas grandonas que a gente usa ali no nosso mundo até para as crianças tomarem banho, né, no verão, que elas servem justamente para seu filho ficar lá brincando de lavar uma louça quando ele é pequeno, quando tem assim, 2, 3 aninhos, certo? A partir de 4, 5, 6 já pode começar a ajudar a descascar algumas coisas, cortar algumas coisas, você dá aquela faca com segurança, a criança vai pegando essa motricidade. Então, assim, a gente vê como faz diferença. As crianças, por exemplo, ali no lanche, né, com 4, 5 anos, começam a tentar descascar as coisas, a tentar cortar as coisas ali no nosso mundo, e de repente, com 6, com 7, elas já estão em outro momento, elas já estão conseguindo fazer, né? E às vezes não, às vezes a gente vai, como é que se fala, podando, que eu estou batendo muito nessa tecla, sobre esse exagero do medo que hoje em dia se causou de riscos e riscos. Vai eu consegui. Bem-vinda. Eu adicionei um aparelho de celular, porque daí agora eu peguei um outro aqui e aí a gente primeiro entrou. E a gente nunca sabe, né? Daí a hora que a Andressa entrou, eu falei, então é pra Lúcia mesmo. Eu achei estranho a internet, porque eu usei o dia inteiro e funcionou. Então acho que foi o celular. Então tá bom. Então eu vou Deixa eu falar. só voltar aqui. Tá. Então, assim, ideias e a Lúcia complementar, né? Vamos falar sobre alimentação e tudo mais. Então, assim, levar a criança para a cozinha, fazer com que de alguma forma ela participe, né? Seja do preparo do alimento, seja ali de lavar, como eu falei, coloca uma bacia quando a criança é pequena, para ela lavar, os de 4, 5, 6 já começam a se envolver mesmo no preparo. Os mais velhos do segundo setênio, a partir dos 7 anos, já tem já deveriam pelo menos ter um pouquinho de prática no corte, né? E é claro, eu sempre falo, vai lidando, eles vão ganhando a força, eles vão ganhando o jeito. Pode ter certeza que ninguém vai perder o dedo se vai ajudar na cozinha, né? Não, a gente não pode ter tanto medo assim. Ninguém vai dar um facão de carne para uma criança cortar, né? Mas se você dá uma faquinha para ela começar a fazer o movimento, vai dar certo, né? A responsabilidade nesse segundo setênio de já ajudar a colocar uma mesa, de limpar, de tirar a mesa, né? De ser responsável pela sua louça de vez em quando. E aí, quando entra na adolescência, daí eu sempre falo, adolescente para mim tem que ter tarefa em casa, né? Direitos e deveres, eles já têm que ter tarefa em casa. Então, já deveriam sim ajudar nas refeições, a lavar a louça depois do almoço, a ser responsável por uma parte da limpeza da casa, que eu acho que é muito importante para esse espírito do adolescente amadurecer, né? A gente não pode achar que às vezes a criança chega com 15 anos e não sabe fazer nada. Assim, começa nessa infância, começa nessa segunda infância. A gente tem que dar mais espaço para as crianças. E é o momento que se tira da tela. Que toda criança gosta de mexer em água, toda criança vai adorar pegar um trigo, né? Assim, as receitas mais básicas, né? Um trigo, uma água, um ovo, às vezes um leite, às vezes, né? Fazer uma massinha com a mãe, com o pai. E aí a Lúcia vai concordar e vai falar também, né?
quando você coloca, envolve a criança nesse preparo, ela vai sentir vontade de experimentar coisas diferentes, que às vezes não está indo de jeito nenhum, né? Então, assim, é uma possibilidade. Ah, e a bagunça. Eu sempre falo, todos os dias. Quando se tem criança, tem uma bagunça que a gente tem que aceitar na vida, tem que abraçar e assim, ó, respirar e uma hora vai dar tudo certo. Uma hora vai passar e vocês vão sentir saudades, assim. Então, claro que ninguém quer ver a cozinha virada com água, com coisa, não é isso. Mas tem um momento, eu sempre falo, vai colocar na balança 2 horas do teu filho na tela ou ele fazendo baguncinha com você na cozinha. O que é mais saudável, né? O que vale mais a pena? Então, assim, a gente tem que abrir espaço, às vezes, para essa bagunça boa, né? Que a gente está dando para a nossa criança experiência, um momento lúdico, um momento criativo, né? Um momento que está na educação, que está envolvendo todos os sentidos. Então, assim, são batalhas que a gente, né? E aí, algumas batalhas, como eu falo, da tela, eu posso afetar o desenvolvimento dele, né? Ou eu posso aceitar que a minha cozinha vai ficar um pouco suja, a sonequinha dele eu já consigo limpar. Quem sabe de noite, né? Eu e o maridão conseguimos e assim vai, né? A gente tem que pensar e eu volto para o planejamentos, né? Seja o planejamento da alimentação, né? Toda a rotina para a criança poder, né, ter um dia planejado, para uma noite planejada, para vir né, um sono regulado, né? Então, assim, a tarefa hoje é isso. Jeito de levar o seu filho pelo menos uma vez por semana, 2, para cozinhar junto com você. Seja essa possibilidade de lavar uma loucinha, seja a possibilidade de fazer uma receita básica, de dar uma responsabilidade de pai, né? Eu acho isso muito bacana e a criança gosta de ajudar. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas toda criança gosta. Você fala assim, vamos ajudar em alguma coisa? Sempre aparece, sempre vai querer. Tem dias que não, mas geralmente ela vai querer ajudar de alguma forma. Então, assim, por exemplo, ali no nosso mundo, os nossos pequenininhos, desde 2 anos, eles já lavam as loucinhas deles em bacias. E lavam, gente, do jeito deles. É óbvio que vai chegar na cozinha, a nossa cozinheira vai dar uma lavadinha. Mas eles estão fazendo uma parte deles. O uso do ensino fundamental, eles limpam a mesa depois do almoço, varre o chão se caiu comida. Então, assim, essas responsabilidades são importantes também para a criança. É uma forma deles ajudarem, é uma forma deles aprenderem. Como eu falo, envolve coordenação, uma receita envolve matemática, né, Lúcia? Então, assim, é tanta coisa que envolve que aí eu sempre falo, contraponto, que a tela não traz, gente, que a tela não consegue suprir todas as possibilidades, né? Então, assim, pensem um jeito de fazer isso, fazer esse momento, né, com a criança na cozinha, nessa parte da refeição depois. É, e é isso. E vamos conversar, Lúcia. Né? E tem muita coisa, né, sobre tela e alimentação, né? Hoje em dia a gente vê, né, de muitas coisas escabrosas, muitas coisas, né, complicadas, e eu acho que temos que falar. Lúcia, que quer começar a falar por onde? Por quais os problemas? Então, bom, boa noite, primeiro. Obrigada pelo convite, Ju. Achei super legal a ideia do desafio, porque realmente às vezes a gente lê, aí falo como mãe, né? A gente lê, não pode isso, não pode aquilo, mas e aí, quem me ajuda? Ninguém ajuda, ninguém dá dica, né? Só falam que não pode e despejam mais questões aí pra gente resolver. Então, quando algum canal, né, une o desafio e te dá algumas dicas, poxa, já é diferente, né? Então, tá, não estão só me dizendo para não fazer, mas também estão me dando dicas sobre o que fazer. A gente sabe, né, que é uma realidade, cada vez a gente tem mais acesso, não adianta fugir. E aí o desafio é como equilibrar, em quais momentos liberar, em que idade, a partir de que idade liberar, acho que é bem importante também, né? Quais os conteúdos que eu vou acessar. E acho que no nosso caso aqui hoje, né, que a gente vai falar da alimentação, interfere na alimentação ou não? E a resposta é sim, né? Interfere absurdamente.
com a pandemia, eu comecei a atender muita criança com seletividade, né? Com questões assim, meu filho não come, ou não come, só come dois, três tipos de alimento, Melhorou um pouquinho. não quer sentar na mesa. Não. Não quer sentar à mesa, né? Só quer ficar vendo TV ou ficar ali sentado. Até aceita comer, mas desde que seja sentado com o celular na frente, né? Com algum eletrônico, né? A gente fala em tela, pode ser o celular, o tablet, qualquer coisa, né? A TV, que até, a meu ver, acho que seria o menos prejudicial tu colocar numa tela maior, com a criança longe, sentada. Mas o que a gente vê é aqui, né? E aí, a gente fazendo ali a anamnese, né, perguntando como que é a rotina dessa criança, geralmente tem ali muito tempo durante o dia da criança, né, muitas horas ali em frente à tela. E a alimentação também. Então, a gente tem mil problemas, né, dá para falar desde os pequenininhos, que mal aprenderam ali a comer, e aí passam por alguma seletividade, muitas vezes normal ali da idade, né? Quando começa a querer selecionar, isso aqui eu já reconheço, né? Não sei se eu vou comer ou não. Então tem aquela pausa ali natural, né? Do primeiro aninho, do segundo aninho. E aí muitas vezes a família fica preocupada e aí pensa, né? Quem sabe se eu distrair e colocar o celular, aí eu consigo alimentar. E aí, né, são duas passividades. É a criança ali em frente à tela, passiva só, recebendo, né, a informação, sem interação nenhuma. E a segunda passividade é a alimentação, porque ela não vai conseguir olhar, virar o rostinho, pegar o alimento e comer. Ela vai ficar ali hipnotizada e alguém vai ter que alimentar, né? Então, aquele momento ali de alimentação que poderia ser um aprendizado, né, um estímulo para a criança, fica totalmente perdido, né? É um momento ali importante que ela poderia desenvolver coordenação de pegar o alimento, né? O visual de olhar, o cheiro, escutar um barulhinho de algum alimento ela mastigando. Então, tudo isso fica perdido, né? Porque a criança está ali focada no que a tela está passando de informação para ela. Aí os maiorzinhos, pior ainda, aí já começam eles a ir lá e trocar ou escolher o canal, então aquele atrativo se torna muito maior do que qualquer coisa, e muitas vezes até do que a própria fome. Então nem percebe que está com fome porque está ali, né? Ou se está comendo, não percebe saciedade, porque está ali comendo e olhando. Até eu sempre falo assim, até a gente, né? Se a gente vai, sei lá, no cinema, tu te distrai ali, come pipoca, come o que for, daí tu te lembra, né? Nossa, acabou. Porque a gente fica com a atenção focada, né, no que está passando. Então, a nossa sociedade, que como adulto a gente precisa buscar, precisa se conectar, como todo mundo está falando agora, né, de conexão, a gente tem que se conectar com o nosso corpo, conectar com a nossa sociedade, a gente tem que aprender, reaprender a fazer isso. E a criança, ela já nasceu com essa sociedade, né, com essa percepção de É. saciedade dela. E aí a gente, adulto, às vezes estraga. E um dos motivos que a gente estraga A capacidade, né, da criança. nasceu ali com aquele presente, mas aí a gente estragou. E a tela é um dos maiores responsáveis, com toda certeza. E é bem isso. E a gente fala, Lúcia, não sei se às vezes você tem a percepção, porque parece que quando a gente fala essas coisas, porque tem uma parte do nosso organismo, da nossa fisiologia, enfim, biologia, que é muito perfeitinha, né? Que é assim, existe uma coordenação do corpo que é muito incrível, assim, né? Eu estava falando no dia do sono, que eu gosto muito de estudar essa parte do corpo comunicadora, porque assim, interfere muito na nossa vida como adulto e na vida, né? Então, o Sim, circadiano vai interferir questão da digestão, a questão. Aí quando a gente fala assim, não existe, existe um mecanismo nosso que entende que o cérebro dispara quando está com fome, está saciado. Não, uhum, a criança vai perceber isso. Gente, estamos falando, existe dentro do nosso, nesse computador maravilhoso, esse mecanismo que diz quando está saciado. E assim, parece que a gente
confia, mas nem nessa própria biologia nossa, que tem esses tipos de perfeição dentro né? Esses mecanismos perfeitos, assim, né? Que aí acaba sendo justamente uma batalha, às vezes, com relação à alimentação da criança, né? Ou aí coloca essa tela para ajudar uma criança a comer e aí piora 1000 vezes o negócio, né? Então, assim, a natureza sabe, Pior né? é porque ela nem sabe o que ela está comendo, né? Então, o primeiro ano dos 6 meses de vida, né, até um aninho, é assim, é o auge do aprendizado. A criança não está se nutrindo ainda pelo alimento, né? Ela está nutrindo pelo leite ou materno ou a fórmula. E aí as comidinhas é para conhecer, aprender a mastigar, desenvolver a musculatura da mastigação, né? Desenvolver coordenação fina, que aí tu deve entender muito mais que eu, né? Qualquer coisa que a criança fizer ali na infância vai ajudar a escrever depois, né? Então ela tá ali super, assim, uma esponjinha, né? Absorvendo tudo quanto é informação. Então, se a gente desvia o foco dela, pronto, né? A gente já atrapalhou isso. Então, e quem é mãe que amamentou, talvez consiga confiar um pouquinho mais assim nessa da saciedade do bebê, porque se tu pensar, o bebê tá ali mamando, ninguém explicou para ele, olha, tu tem que mamar, sei lá, 10 minutos, né? 15. Ele mama, mama, mama e puf, solta. É verdade. Ninguém tem que avisar, ninguém tem que ficar mais um pouquinho, não mama mais um pouquinho, toma mais um pouquinho. É natural. Que nem a gente faz depois só mais uma colheradinha. Não precisa, ele sabe quando parar. Né? Então, se o bebê sabe quando parar de mamar, por que que uma criancinha maior não vai saber quando parar de comer? Se ela não tiver, né, essas atrapalhações aí que os adultos colocam com ela, né, diante dela. Sim. E é e eu acho que outra coisa que se perde também, né, Lúcia, que ontem eu até estava falando, assim, a questão da atenção compartilhada, né? E eu acho que por exemplo, uma refeição ali da família, que hoje perdeu muito, né? É, eu falo, eu entendo as correrias, mas tem coisas que a gente podia fazer um esforço, né? Que seja Uhum. uma do dia, que a criança veja, né? A mãe, o pai, a família, quem mora nessa casa sentados e comendo, porque a criança entra, ela tem o espelhamento, né, Lúcia? Ela vai ver eu comendo brócolis, uma alface, eu me alimentando. Automaticamente ela está aprendendo comigo, né? E aquilo ali é um momento de um carinho, um momento de amor, né? Atenção. É um momento de uma atenção, assim. Então, assim, se perder coisa, né? Esse prazer de comer em família, né? Eu acho tão bonito quando a gente tenta nossa, aquela aí às vezes os adultos sentam para comer e tudo mais. É tão gostoso, né? Compartilhar uma refeição, né? E isso se perdeu muito, assim, né? E tem até, eu até falei isso numa live semana passada, né? Tem um estudo que fala que se a criança puder comer uma refeição só no dia com a família, já tem um super aprendizado. Então, às vezes as pessoas pensam, né? Ah, mas eu não consigo tomar café da manhã, almoçar. Não precisa todas, né? Sim. Imagina uma única, bem feita, Né? já faz toda a diferença. Então não custa, né? Ou acordar um pouco mais cedo, tomar o café da manhã junto, ou espera a criança chegar da escola, né? Se estuda o dia inteiro, faz a janta ali em família, mas que pelo menos um, se não der todos, né? Que seja bem feito. Fora o fim de semana, né? Que quem não trabalha também, né? A gente consegue se organizar e fazer ali, pelo menos, eu sei que às vezes o fim de semana é corrida, a gente nem faz todas as refeições certinhas, né? Mas então, com esse pensamento, assim, o que que é possível? Será que é possível? Pelo menos uma. Se der, se a gente conseguir se organizar, a gente já está ciente que aquele momento ali para a criança já é assim um super ganho. Henrique. E outra coisa que eu acho nem você falou, né? Coloca a criança no sofá para ver a tela e almoçar, né? Daí tá tudo errado, né? Eu acho que uma das coisas muito importantes para a criança é justamente isso, assim, cada coisa tem o seu objetivo, né? Cada coisa tem o seu propósito. Então, a mesa é para sentar e comer, a cama é para dormir, né? E assim, essas coisas assim. E a gente tem que ensinar isso desde cedo para a criança. Porque senão fica assim, às vezes a gente escuta, né? Você deve escutar um monte também, assim, não, eu só como.
ela tá correndo e eu tô atrás, né? Colocando a colher Sim. uma TV ligada de fundo, tipo assim, é um cenário, né? Terrível. Ninguém tá bem nesse momento, né? A criança não tá nem aí pra comida, é aquela mãe, né, enlouquecida, correndo, tentando alimentar o seu filho. E Nada tá, não come direito também. né? Que não come direito, assim, então nada tá dando certo, né? Assim, eu falo, a gente tem que respirar e eu acho e trabalhar. Eu falo muito sobre essa questão, assim, há umas coisas que é um resgate de uma autoridade do pai e da mãe, né? De olhar para aquela criança e estabelecer. Ó, é assim, nós comemos nessa casa, nós comemos aqui nessa mesa sem tela. E vamos embora, né? E conseguir fazer isso. Talvez no primeiro dia não vai ser fácil, porque a criança está acostumada a ficar comer do jeito que quer, mas no segundo, no terceiro, e é o que eu sempre falo, criança é um ser extremamente adaptável. Então ele recebe uma informação no segundo, terceiro, daqui a pouco ele já entendeu, é isso. Meu pai e minha mãe decidiram que agora é na mesa, então vai ser na mesa, pronto, né? Porque senão muito. É uma cena de terror, né? Não é mais comida, né? Se perde todo o propósito do que é uma nutrição. E aí eu sempre falo, quando a gente fala em nutrição, sim, os nutrientes, mas também essa parte emotiva, né? Essa parte emocional, né? Que a criança precisa, né? Eu sempre falo assim, aí já entra uma dica, né? O que que a gente pode fazer para ajudar a criança a entrar? Porque tem as questões assim de transição, né? De tu tá fazendo uma atividade ali, tu tenta fazer uma transição para outra, para a criança poder se preparar, né? Ninguém gosta de estar ali fazendo uma coisa e do nada ser levantado no colo e colocado na outra. E às vezes a gente faz isso, principalmente quando é pequenininho e nem se dá conta, né? A criança tá ali brincando, tá no chão, tu pega dali e coloca no outro lugar para comer sem nenhum preparo. Então, acho que uma dica para quem é pequenininho é já ir falar, ó, fulano, olha só, agora está na hora do almoço, e explicar, olha, aqui tem a cenoura, aqui tem a carne, mesmo que ainda nem entenda, mas vai falando, porque a repetição vai fazendo com que ele aprenda. E sentadinho na mesa, porque aí vai criando, né, aquelas associações. Bom, então, estão me chamando, estão me falando, eu estou sentindo o cheirinho, né, estou entrando aqui nesse lugar, nessa cadeira, porque eu vou comer. Os maiorzinhos, dependendo da idade, né, já pede, olha, pode colocar a toalha na mesa, se coloca a toalha, né, pode colocar o teu pratinho, já vai ali entrando no clima. Se a criança está vendo, se é um horário ali que a criança está assistindo alguma coisa, algum desenho, pode dar um combinado para ela. Olha, em 5 minutos o almoço já vai estar pronto. Aí a gente vai desligar, tá bom? Daí tá bom. Óbvio que na hora de desligar ela não vai querer, né? Mas assim, foi avisado, Uhum. né? Olha, daqui a pouco a gente vai desligar e vai almoçar. Aí entra o que tu falou da autoridade do adulto. Eu, adulto, eu decido o momento. O momento é do almoço, não tem mais TV, né? Eu tive o respeito de avisar a criança, mas chegou aquela hora, ela gostando ou não gostando, a gente vai desligar e a gente vai almoçar. E isso eu acho que é bem complicado, porque aí entra muito assim a questão do estilo parental, né? Como que é aquele adulto ali? Ele é um pouco mais autoritário, ele é um pouco mais flexível, então cada um vai ter uma forma, um desafio maior ou menor para lidar com as regras, mas as regras precisam existir e precisam ser mantidas Isso. criando um desconforto ou não, porque às vezes é ruim, né? A criança fica furiosa, faz um escândalo, não quer sair porque ela tá ali hipnotizada, como eu falo, né? Então vai gerar aquele desconforto, mas o adulto precisa manter, né? Uma das funções dele naquele momento é definir o que que vai ser feito. Aí a criança cabe o quê? Se ela realmente está com fome, ela vai comer, ou se ela realmente não está com fome, ela pode não comer, ou quer comer pouquinho, isso aí é com ela. Agora, aquele momento é sem TV. E isso às vezes acontece assim, aí a mãe fala, né? Nossa, mas ele vai dizer, então não tô com fome para poder seguir assistindo, né? Mas não, é o momento de TV, de almoçar. Tô querendo comer ou não, ninguém vai ouvir nada, ninguém vai escutar nada, é um momento de silêncio. Senta e conversa. Eu falo, né? Vai Conversa. brincar? Toma uma aguinha, né? Vai que dá vontade, mas é bem isso, fazer desse momento um ritual da criança, né? Sim, Desse um combinar, ritual de refeição. né? Desse parar, sentar e tomar consciência.
onde tá, né? Tomar consciência que vai ser oferecido, como você falou. É bem isso, desde começou a introdução alimentar, já vai falando para a criança o que ela está comendo, ela vai aprendendo, né? Desde pequenininha. E fazer, e acho que às vezes não vai querer comer, né, Lúcia, naquele momento, mas passou pelo momento da refeição e tudo mais. Daqui a pouco vai vir a fome, que é outra coisa que, né, voltamos para a conversa. Aham. Tem o mecanismo de saciedade e tem o mecanismo de fome, né? Então, assim, vai vir uma fominha e aí bora, vai fazer outra refeição e tudo mais, assim. Mas tem que haver esse rito, né? Tem que haver esses momentos de família e tudo mais, né? E a previsibilidade também das refeições, né? Então, se a criança tiver mais ou menos aquele mesmo número de refeições, mais ou menos dentro dos mesmos horários, né? O corpinho vai tendo fome também próximo daqueles momentos. Agora, se às vezes a criança faz 2 refeições no dia, às vezes ela faz 3, às vezes ela faz 4. Um dia acorda super cedo, no outro dia acorda muito tarde, né? O corpo fica todo desregulado. E aí entra os nossos hormônios, né? A gente precisa ter uma rotina ali para que o corpo também se ajuste, para que o sono seja de qualidade, para que no outro dia eu acorde disposto e não exausto. Se eu acordo exausto, independente da idade da criança, não está normal. Alguma coisa precisa ser ajustada. Ou dormir mais cedo, ou tá comendo e já indo dormir, que também é uma coisa que acontece bastante, né? Como fica ali até tarde, ou jogando, ou assistindo filme, sei lá, vai dormir super tarde. Aí no outro dia não tá com condições nenhuma de acordar. Ou aí vai ficar até tarde, vai ficar comendo também, né? Então o corpo não consegue digerir direito, não consegue metabolizar direito. Aí à noite, que era para estar tudo descansadinho, né? O corpo todo descansando, os órgãos se recuperando, eles estão lá trabalhando, trabalhando, trabalhando para digerir aquilo que não teve horário, né? Então é uma. Não adianta, assim, criança tem tudo a ver com organização e com rotina, não tem como fugir. Tem, e é o que eu falei, assim, estava falando justamente sobre isso no dia do sono, né? Então, assim, poxa, essa organização da vigília e do descanso, ela é 24 horas, né? Porque é bem isso, você quer que o seu filho durma ali entre 8h30 9 horas, não dá para dar uma janta umas 8 horas da noite. Ou como, né, um certo tipo de alimento pesado, sei lá, um refrigerante, um açúcar, né? E aí, de repente, Doce. vai começar tudo a dar errado. Daí a criança já vai dormir, e aí, às vezes, é tudo isso junto com tela, né? Então não tem, a criança tá com uma alimentação, né, pesada, com uma alimentação ruim, e aí vai vir a tela, e aí eu vou querer que ele durma cedo, não vai acontecer, vai, né? Não vai. E aí vai, e é o ciclo, e vai dando errado, e o troço vai desgrenhando, né? Então tem que ter essa organização toda, né, Lúcia? Fala sobre essa alimentação à noite, que no dia do sono eu falei um pouquinho, mas é legal, assim, vindo da nutricionista. Essa parte. Então, né, o que a gente se alimenta também vai interferir de forma positiva ou negativa nos hormônios do dia e da noite. Então, à noite, o ideal é que a gente vá comendo um pouco menos. Não precisa aquelas coisas super radicais, né? De, não come depois das 5, não come depois das 6. Mas, assim, precisa diminuir um pouco, porque a gente tem que acompanhar ali o ritmo da natureza, que é parecido com o nosso ritmo do corpo, né? O funcionamento dos nossos órgãos e dos nossos hormônios acompanha o dia e a noite, né? Então, de manhã, no primeiro período ali do dia, é quando eu estou mais disposto. Então, é onde eu preciso me alimentar mais. O auge, assim, da minha digestão vai ser ali meio-dia até 2 horas da tarde. Então, ali eu posso comer super bem. Tudo que eu tenho direito, né? E aí, durante a tarde, né, vai diminuindo. Durante a noite, vai finalizando. E aí, eu preciso ter uma hora ali, um intervalo de eu terminar de comer até a hora de eu ir dormir. Aí esse intervalo, assim, não tem muito como a gente precisar, porque vai depender, né, do ritmo de cada um, do metabolismo, um pouco mais rápido, mais devagar, né, mas pelo menos ali umas 2 horinhas eu acho que teria que ter, né, assim, no mínimo, para tu conseguir dormir bem. E aí o que comer, né? Então, se a nossa digestão tá super boa, assim, durante o dia, é onde eu posso comer
variado, né? É onde eu vou comer carne, por exemplo, quem come carne, né? Ou ovos, que são as coisas mais difíceis, assim, de digerir. Os carboidratos, os legumes e tudo mais. Agora, já para o final do dia, eu deveria evitar coisas que me estimulem, eu teria que comer coisas que me acalmem, ou que pelo menos não me estimulem, né? Então, é muito pão, farinha branca, né? Biscoito, doce. Então, tudo que vira glicose super rápido me dá, assim, um boom de energia. É uma Sim. bomba, né? Então, criança que come doce à noite, dificilmente vai conseguir dormir bem, ou vai conseguir dormir cedo. Ela vai ter energia ali, sei lá, acho que até meia-noite, se ela comer chocolate, se ela comer biscoito, se ela comer qualquer doce, né? Macarrão, biscoito e uns... Aí a criança vai até uma hora. Então a gente tem que cuidar o tipo de alimento, né? Além da hora, o que que eu vou oferecer para essa criança comer. Refrigerante também é uma realidade que cada vez mais cedo é introduzido, né? Que é puro açúcar. Então eu diria assim que seria o pior, né? A primeira coisa que deveria ser visto é o consumo de refrigerante, né? Em qualquer horário do dia ele é super prejudicial, mas à noite é pior ainda, né? Algumas crianças tomam café até lá na escola. Café é uma coisa que eu esqueço de falar, porque para mim criança não toma café. Mas eu sei que dependendo da cultura da família, né, o café é inserido bem cedo. E lá na escola até já me perguntaram, por que que a gente não pode tomar café? Tem uns que assim, café, ele vê a gente tomando, tomar os mais velhos, né? Do fundamental, que já tem todas essas argumentações. Mas por que vocês têm que tomar café? Tá louco? Vocês já estão agitados pra caramba. Vocês querem tomar um cafezinho com a gente, seus abusados? É, e eles falam, né? Mas a minha professora toma café. Eu digo, sim, mas ela é adulta, Aí eles, é diferente. aí eles adoram. Tipo, ó, Aham. como fazem? Olha. E é verdade. Tem criança que toma café. Eu já vi criança de 2, 3 anos pedindo café, Lúcia. Sim, eu já peguei cardápio, assim, de uma paciente minha que era super alérgica, e a mãe disse assim, posso te passar o cardápio pra tu olhar? Daí tá, eu olhei de manhã café. Meu Deus, ela tinha 3 aninhos, e na escola, não era daqui de Floripa, né, do interior do estado. Talvez lá seja mais cultural ainda, uma criança de 3 anos, o cardápio oferecia café. Então, mas assim, pode ser cultural, mas não é benéfico. Sim. Então, isso a gente tem que pensar também, né? Porque o café é cafeína. Não é só no café, né? No chá preto, no chá verde, vários chás são ricos em cafeína. Mas o refrigerante também, principalmente o de cola, né? O café por si só. Que mais? Aí, cacau, não, ele vai estimular também, né? Então, tem uma gama ali de alimentos que a gente deveria cuidar e prestar bastante atenção. E o café na infância, a partir ali de uns 6 anos, ele até é liberado. Uhum. Mas eu ainda acho, assim, que não tem a menor necessidade. Porque, por conta desse super estímulo, a criança ela já é estimulada por natureza, né? Ela já é super animada, super cheia de energia. Aí, dependendo da linha que tu estuda, assim, dependendo de onde tu busca ali ampliar o teu conhecimento, os estimulantes, eles também atrapalham o teu funcionamento natural. Então, Uhum. ok, a gente toma um café, mas a gente às vezes percebe que se toma todos os dias e fica um dia sem tomar, tu já te sente super diferente, né? Ou com um cansaço extremo, ou com muito sono. Então, essas bebidas que nos estimulam muito, elas tendem a nos desregular um pouquinho, nos tornar dependentes. Sim, Uns vão ficar dependentes de forma mais fácil, né? Outros não tanto, mas assim, a gente precisa saber que algum grau de dependência eu posso ficar bebendo cafeína e cafés. Então, por que que eu vou expor meu filho tão cedo, né? Uma criança a café? sim. O meu filho pede também, às vezes ele diz, ai, deixa eu tomar um pouquinho de gás, tu vai ter toda a tua vida adulta para tomar café, ainda não. É, tem uns que tomam, assim, né? E bagunça mesmo, né? Porque café, assim, não tem grandes nutrientes, né? Pelo menos me corrija, se estiver falando uma ignorância, não tem nada, né? Tirando justamente essa parte, talvez, o estímulo, né? De ser um
genética, enfim, mas acho que não tem um porquê mesmo de uma criança tomar, né? Não, e ainda assim, se é tomado, por exemplo, com leite, o café, a cafeína, ela disputa ali na hora de absorver alguns nutrientes. E o cálcio é um deles. Então, às vezes, a pessoa toma leite por causa do cálcio e toma café, coloca o café junto. Dependendo ali da proporção, não Sim. tá, pro cálcio não tá juntando nada. Então, né, a criança tem uma necessidade alta de nutrientes e dependendo do momento ali que ela toma café, pode até atrapalhar a absorção desses nutrientes. E outra coisa, se teu filho tá cansado que precisa café, tem que regular o sono dele, não dar café, né? Até pra gente adulto é um sinal, assim, se a gente fica muito mal quando não toma café, tem que dar uma olhada em como que tá o resto. Como que tá a alimentação, como que tá o horário de acordar, ou como que tá quando a gente acorda, né? Se a gente já acorda, assim, super dependente, alguma coisa ali precisa regular. A atividade física também é algo que ajuda muito o sono. Aí acho que as crianças ali da escola são super privilegiadas, né? Porque correm um monte, brincam, pulam. Isso é super bom também para poder fazer nessa regulação natural, para a gente ser estimulado de forma natural e não ter que estar dependendo, né, de cafeína. Com certeza. É que eu falo, é por isso que eu digo, porque eu gosto muito dessa parte. É uma maquinazinha muito perfeitinha o nosso corpo, né? Ela precisa, o corpo sabe do que precisa, né? O horário. Uhum. Então, assim, a gente tem que pelo menos para crianças, né, oferecer isso, né? Essa saúde, essa rotina, essa continuidade da coisa. E a questão da alimentação, né? Que a gente vê, assim, tem toda essa preocupação, tem idade, tem. Poxa, mas a criança ela é tão mutável, né? E ela desistir de tal coisa, daqui a 6 meses a criança já está comendo ovo, e assim vai. E aí ela vê, às vezes come na escola uma coisa que nunca tinha, né, comido, porque não fala, não gosta, um pouco já muda de novo. Então, assim, essa função, né, esse trabalho de ser pai, de ser mãe, é uma eterna tentativa de tudo, né? A gente repete Sim. mil vezes as mesmas coisas, mil e uma vezes. Ó, então vamos tentar hoje, vamos mais uma vezinha, né? E é um contínuo. Vamos embora, vamos dar estrutura para essa criança e vamos deixar ela experimentar o mundo, né? E a alimentação é isso, é importante. Então, E até uma hora tu falou ali de repetição, né, de repetir qualquer hábito, assim, até ela se acostumar. E, e eu vejo assim, na alimentação, claro, é comum a criança recusar um pouquinho os verdinhos, né? Tem alguns alimentos que têm um sabor mais forte, os mais adocicados geralmente são mais fáceis, né? Então, por exemplo, cenoura, beterraba, eles são um pouco mais fáceis de fazer a criança comer do que, sei lá, uma rúcula, uma uhum, couve, né? Mas só que aí, dependendo da forma com que a gente vai inserindo isso, a criança olha de forma diferente. Então, se eu chegar com um prato pronto, né, de, sei lá, grilo, olha, come, não vai comer de forma alguma e provavelmente nunca vai querer provar, né? Agora, se tu, sei lá, pedir para ela, olha, a gente vai comprar agrião, tá lá na feira, no mercado. Escolhe um desses que tem aqui para mim. Tudo é agrião, escolhe um desses, sabe? Escolhe. Ela já vai querer olhar, mesmo que ela não queira comer, né? A gente não tá nem pensando em comer. Mas ela vai se interessar, vai ver o que que é aquilo, que é uma folha, que é verde escuro. Quando chegar em casa, na hora de preparar, tu pode me ajudar a lavar? Aí entra o que tu falou da louça. Ela vai lavar super mal, tu vai lavar depois melhor, vai higienizar, mas tu envolveu ela ali, né? Vamos preparar agora uma salada. Ah, mas eu não quero. Tá, mas não precisa comer. Prepara pra mim, me ajuda a fazer pra mim, pros irmãos, pro pai, sei lá. Então tu vai envolver uma criança ali, ela vai se desarmando um pouco, né? Então, ela não vai comer na primeira vez, provavelmente nem na segunda, só que é uma repetição, né? De tanto tu envolver ela. Um dia tu pedir uma coisa, outro dia tu pedir para ela rasgar as folhas para preparar a salada. No outro dia tu vai pedir para ela te servir, ah, vamos fazer uma brincadeira, cada um serve o outro, né? Eu sirvo o teu prato, tu serve o meu. Então, vai perdendo um pouco aquele pavor daquilo ali, né? Então, vai se abrindo para poder um dia provar. Eu vejo lá na escola, né? Às vezes eu levo umas folhas, umas coisas super amargas só para elas mexerem de alguma forma e a maioria prova. uhum.
E eu nunca peço. Vamos provar? Só que é tão ali, tá na brincadeira, que vai na boca, né? Criança, até uma certa idade ali, ela conhece tudo ou pela mão ou pela boca, né? Então é natural botar na boca. Eu lembro que uma vez a gente fez um bolo e eu falei, eles queriam provar, eram os menorzinhos. Daí eu disse assim, tá, pode provar. Eu sempre dou um pouquinho para cada um de todos os ingredientes para provar. Aí eu falei assim, menos o ovo, porque o ovo tá cru. No que eu terminei de falar, um botou dentro e provou. Porque ninguém tava mandando comer. Tava Hum. ali no meio e o ovo cru é uma textura bem estranha para uma criança, né? Só que despertou a curiosidade, porque tava ali. Então é um outro clima, né? Não é que ele tem que comer, vamos comer, né? Aquela pressão. Era uma brincadeira. Tô ali curioso, vou olhar o que que é aquilo, vou botar o dedo, vou levar na boca. Então a chance de comer quando a gente envolve, ela fica bem maior. A gente sempre fala assim, não adianta, pessoal, a gente tem que se convencer. A criança, ela vai decidindo aquelas coisas da vida dela, né? Essa parte que querendo ou não, comer é um aprendizado, né? Sim. Seja do desenvolvimento de um paladar, seja de uma motricidade, enfim, é todo um mecanismo envolvido. Então, assim, ela escolhe se é mais lúdico, se é uma brincadeira, se é. Ela vai tentar, é mais legal para ela, né? Esses dias a gente se espantou, porque às vezes a gente imagina, ela surpreende, assim, o chá de. Acho que era chá de capim-limão, assim, sabe, né? Já vem que é um verde da horta e tudo. Agora eu vi uma estão fazendo chá, levam ali na minha sala e tudo mais. A gente nem interessa, porque a gente acha que não vai dar certo, né? Isso tem muito assim, né? Ou eu vejo assim, eu vi uma outra nutricionista falando, Luciana, assim, não é só porque você não gosta de tomate que teu filho não vai gostar. Ou ver, Sim. né? Porque às vezes o cardápio da casa é limitado ao gosto da mãe, do pai. E a criança, né, tá desenvolvendo o paladar dela, né? Então, assim, ela pode e deve dar coisas além do meu gosto próprio, né? Uhum. E às vezes a gente até coloca, mas já vai com aquela cara, né? A criança já sente, meu Deus, o que que é isso, né? Que ela tá com essa cara. Sim, Então é bem desafiador. A gente precisa colocar coisas, e às vezes a gente até passa a gostar, porque tá ali, né? Porque daí isso serve pra gente. A gente também comprou, manipulou, vai vendo que não é assim, né? Tão nojento, tu prepara de uma forma, de outra, daqui a pouco tu prova também, e isso é muito comum, assim, muitas famílias melhoram muito a sua própria alimentação por causa dos filhos. falta, resgata alguma coisa. Uhum, É verdade. bem isso. Vamos, já dá uma hora, bate-papo passa rápido. Lúcia, mais alguma coisa que a gente não falou? Eu só tenho uma coisa para falar. Famílias que vão para restaurante, fica todo mundo na tela do celular, Vamos lá. dá vontade de fazer assim, ó, passando nas mesas, baixando tudo assim. Eu tenho que tá, meu Deus do céu, desliga o celular, tira o celular. Até porque, assim, eu digo, como é uma refeição mais do que nunca, né? Um lazer, um momento em família. Poxa, final de semana, vamos comer uma pizza, vamos numa churrascaria. E de repente tá todo mundo assim, a criança. Tá? Poxa, não, a criança berra, a criança grita. Gente, é criança. Criança, é óbvio que você não vai deixar o teu filho subir em cima da mesa no restaurante, assim, mas o brincar da criança, quem tá virando o olho, sabe, parem de dar tanta importância porque os outros estão pensando do teu filho, né? É, É um movimento natural da criança, gente. Né? A sociedade está muito louca às vezes. Assim. E aí a gente prefere robotizar todo mundo para não lidar, talvez, com a cara do vizinho, ou até não lidar, meu filho faz bagunça. Não, deixa a criança participar. Era para ser um marco, né? Esse tipo de moça, às vezes, é lembrança da infância. Não é? Poxa, eu ia todo domingo com meu pai na churrascaria tal, sei lá, sabe? E de repente você não está mais nem percebendo que você está na churrascaria porque você está no. Né? Vi, então, assim, na minha cabeça é isso, gente. Não, como a Lúcia falou, não tem como. Né? A natureza é sábia, ela colocou o nosso nariz bem perto da boca para a gente geralmente, né, cheirar bem os alimentos, né, bem e tudo mais. E a criança até, ela é completamente ausente do mundo, né? O cérebro dá uma desligada e ela está perdendo muita coisa. E é perdendo uma alimentação que às vezes deveria ser incrível.
É. E acho que a gente também, como pai, como mãe, né, como adulto que convive, cuida de alguma criança, a gente tentar estudar um pouquinho, assim, um mínimo de cada etapa ajuda também, ajuda a gente a ter menos estresse, né, a não levar tanto pro pessoal. Tem certas atitudes que a criança vai ter que é natural daquela fase, né? Precisa passar por aquilo para se desenvolver, né? Então, eu acho que a gente também tentar entender um pouquinho, assim, de cada fase da infância ajuda demais. Tem Sim. até um, acho, deixa eu ver aqui, tem um livro aqui que eu sempre indico para todo mundo, que é O Cérebro da Criança. Aham. Ele é muito bom porque fala também de estratégias assim para a gente lidar com esses desafios, né? Com essas surtadas, birras que são muitas vezes levadas para um lado tão pejorativo e que elas são normais, né? Toda criança passa por aquilo ali para poder se desenvolver, né? E ter ali o seu eu, né? Bem formadinho e não dar problema lá no futuro, porque em algum momento aquilo ali vai se extravasar, né? Se não for ali na infância, na adolescência, em algum momento da vida vai aparecer. Então a gente precisa estar o mínimo ali preparado para poder lidar com essas situações, né? Até eu tinha anotado algumas coisas aqui, e daí uma que eu não falei, é assim, coisas que ajudam a desligar um pouco, né? Tava ali vendo a tela e tal, se não for na hora de comer, mas se for na hora de comer, desliga um pouco antes, faz um combinado ali, se falta 10 minutos para ficar pronto, combina 5, desliga e aí dá aqueles outros 5 para a criança fazer alguma outra coisa, né? Ou vai lavar a mão, se der tempo, vai tomar um banho, coisas com a natureza, assim, né? Lavar alguma coisa, lavar a mão, molhar, ajuda a voltar de novo, né, para aquele momento ali, para poder se desligar um pouco daquele efeito tão ruim que fica ali no cérebro, né? Era só uma dicasinha aqui que eu acabei esquecendo de falar. É verdade. É o que a gente fala, gente, a coisa é tão grave, né? Ela é tão forte, né? O efeito da tela que é bem isso. Depois de desligar, ainda fica, né, fritando o cérebro por mais um tempo, né? E é bem esse momento de transição e alimentação. Para se alimentar, ela tem que ir mais calma, né? Tem que ir, Uhum. Respirar, fazer um exercíciozinho ali de respirar, né? tem que acalmar essa criança, aprender a dar, como eu falei, dar, isso, é um ritmo, né? Fazer né? A hora da janta, eu já vou tomar meu banho, vai sentar, vai jantar, vai comer com calma e depois já vou, quem sabe, né, fazer alguma coisa, ler um livrinho e daqui a pouco eu vou dormir, porque e, gente, se todo dia vai dar certo, eu falo, né, confia, vai dar certo, porque a criança entende essa rotina, a criança percebe, é isso, meu dia está estruturado. Eu falo para as famílias, você pode, a criança faz até assim, ó, que bom, não precisa, Aham. Tô né? livre para ser criança. Preciso seguir o fluxo porque esses adultos maravilhosos estão coordenando a minha vida de uma forma muito bonita, né? Eu não preciso me preocupar, eu só vou. Então já né? A gente tira uma ansiedade da criança, porque vai num ritmo ansioso, né? A gente precisa fazer, precisa correr, vamos comer, vamos comer, vamos fazer, e de repente está todo mundo, né? Porque nós mesmos estamos muito estimulados, hiperestimulados por causa das questões, né? Nós mesmos às vezes não conseguimos nem a gente se desligar, né? Então é complicado, assim, tem que ter um reajuste, né? É preciso, por causa dessa. Digo, é uma questão de saúde, né, Lúcia? Falo mesmo assim, quando eu quis fazer essa série, né? Que eu estava falando ali no começo da live, que nos vídeos eu detono mesmo, falo mesmo, detono, porque eu acho assim medonho o que a gente faz hoje em dia. Mas existe uma parte útil, uma parte que é legal, e é uma parte que faz. Eles não vão sair do mundo digital, não existe, né? Sim. Estão em outro mundo. Eu falo para assim, eu não sei o que vai ser quando esses nossos de 2 anos vão ter 20. Não, a gente nem imagina, não consegue imaginar que é um positivo que vai ser usado, né? Então, E cada vez é mais rápido, né? Antes, era 10 anos para mudar, agora é 5. É muito rápido. É 2. então, assim, o que a gente pode fazer é fazer com que essas crianças tenham a melhor infância possível. Que a gente consiga dar um ambiente externo, que esse cérebrozinho maravilhoso que a natureza nos, né, nos dotou, que é né, esse ápice da evolução, enfim, consiga
aprendizado, né? Que a gente não crie só essas crianças que não sabem mais nem o que comem, que não sabem o que assistem, que não sabem o que fazem, que estão inertes, que não tem mais uma motricidade, que não tem mais uma elasticidade, sabe? Não, a gente tem que começar a olhar esse caminho. Há um jeito legal de usar a tela, né? Mas não é na refeição, não é na hora de dormir, não é para amortecer a criança. Então, assim, achar esse caminho do meio, né, Lúcia? Porque e a outra coisa, tem muitos estudos hoje, né? Que a questão da tela gera obesidade, né? Então, assim, da parte. Até anotei aqui, ó, 9,4% das meninas, né, com obesidade no Brasil e 12,4% dos meninos. É um número muito, muito alto, né? Tá vendo? E a tela é uma das responsáveis, né, por obesidade, por problemas cardiovasculares, gente, já mais cedo, por causa da tela, Miopia, né? e o desenvolvimento da miopia precoce, o olho cansado, que a criança tem muita dor de cabeça, a criança com o turvo, começa turvo, né? Que fez uma falta do espaço. Ah, gente, estão usando óculos de descanso. Mas não é como estão usando óculos de descanso, eles têm 6 anos. Não é para usar óculos de descanso, é para tirar o diabo da tela, sabe? Então, a coisa da nossa medicina, né? Tudo se acha um jeito, se acha um remédio, se acha um Aham. você acha, né? Não, em vez da gente focar numa alimentação boa, a gente vai e faz uma cápsula que tem um monte de alimentação que a natureza dá de graça pra gente. Então, assim, esse revés da saúde, né, que acontece muito aqui no Ocidente, enfim, traz soluções que são absurdas, né? Não, a gente faz um óculos de descanso para criança de 6 anos, a gente faz uma polivitamina, e isso faz que tem todo né, um natural do corpo que está sendo, Aham. né, para a criança. Isso, mas É, a medicalização, né? Para é tudo tem um remedinho, tudo tem uma solução milagrosa que tá só tapeando, né? só tapeando, é bem isso. Daí você vê assim, é que nem eu falo, eu tava falando esses dias com o Jackson, né? O Jackson é educador de educação física ali, corpo e movimento, vai estar na sexta-feira, amanhã. Amanhã. E aí a gente estava falando assim sobre academia para criança. Eu entendo, claro que eu tem muitas famílias que não é tipo aquilo ali, no momento que a criança vai brincar. Mas assim, não é assim, é aquele a gente vai criando lugares que não deveriam ter cabimento. Como Florianópolis, tem praia, que nem São José, né? Praia, tem isso, tem aquilo, né? Poxa, meu filho pelo menos tem a rua, sei lá, um parquinho ridículo das vezes do prédio, mas tem alguma coisa, sabe? Daí às vezes a gente vê, né, as crianças obesas, né? Que daí você olha assim, poxa, uma criança de 9, 10 anos, completamente fora do seu peso, obesa mesmo, né, Lúcia? E eu falo, o que que aconteceu? Como é que a gente pode como é que pode ter errado tanto com essa criança, né? Porque ninguém chega com 9 anos com 1 quilo de uma pessoa, sei lá, né? Então, assim, a gente tá escolhendo uns caminhos, às vezes, muito o mais fácil, o cômodo, e não é assim, né? A vida, às vezes, requer, ó, né? Trabalho, requer sofrimento, fazer o quê? Somos adultos, a gente tem que lidar por eles, né? Não é Uhum. sequência por causa da minha escolha, né, como, enfim, então, eu acho que a gente tem que repensar, assim. E tem crianças que a gente olha assim, poxa, né? Era para ter outra vida, né? Um outro É, potencial. e elas às vezes não conseguem nem brincar, né? Não, Por conta do peso. não Já consegue. recebi um menininho, tinha a idade do meu filho, até tinha 7 anos, também com peso absurdo, assim. E o pai disse assim, ele é preguiçoso, não quer caminhar. Eu digo, talvez ele não consiga, não aguente, Uhum. né? Porque era uma obesidade bem significativa. Eu digo, talvez ele não consiga, porque o normal de uma criança é querer se mexer, né? Para uma criança negar andar de bicicleta, negar correr com o pai, jogar bola, tem alguma coisa bem errada. E às vezes a gente não consegue ter tempo, né, de parar, olhar nossa família, olhar nossa rotina, né? O que que eu preciso mudar? Como que eu posso fazer? Se eu não consigo fazer sozinho, quem que eu posso procurar para me ajudar? Mas assim, a gente precisa olhar assim com muito carinho, né, com muita atenção para a infância, porque é uma fase assim que acho que é a principal assim da nossa, a que mais vai repercutir, né, na nossa vida é ali a infância. O que a gente faz ali vai interferir tanto na saúde, no metabolismo por Uhum. si só ali da criança, né, no cognitivo.
emocional, né? Então, não vai apagar, não vai virar adolescente, depois vai virar adulto, é o mesmo ser, É né? Que só vai passando de fase em fase, mas com aquilo tudo ali guardadinho vai seguir com ele. bem isso. Então é isso. É, acho que é isso. As minhas anotações também foram todas. Lúcia, Eu também. obrigada Marcia, Eu que agradeço. por todo o conhecimento. E é isso, pessoal. Muito obrigada por quem passou e a gente se fala. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Um Lúcia. beijo, boa noite. Tchau, tchau.